Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui com a graça de Deus com mais uma proposta de estudo para a escola dominical, para a classe dos adultos. E a nossa oração é para que Deus abençoe grandemente este novo trabalho que realizaremos para a glória de Deus. Então, agradeço a Deus pela oportunidade dos irmãos terem me recebido na entrega das revistas. Ainda faltam algumas serem entregues, irmãos. Então é por isso que nós vamos dar um início bem cauteloso, com mais calma, né? Para que todos possam receber a revista e assim caminharmos juntos neste estudo, nessa viagem importante da Palavra de Deus para nós, né? Então, irmãos, a revista é muito prática, ela é muito dinâmica e eu creio que vai ser bênção para a nossa vida, bênção para a nossa caminhada. E para que nós dinamizemos este trabalho, você pode deixar algumas perguntas aqui mesmo no próprio YouTube, ou se não, no grupo da igreja você também pode levantar alguns questionamentos, algumas dúvidas. A gente se coloca de fato à disposição para ajudá-los no que for necessário, tá bom? Então, a minha oração é para que Deus abençoe grandemente a sua vida ao ouvir esse estudo e que Ele traga de fato grande edificação para o meu e para o seu coração na graça de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver apenas algumas questões introdutórias, né? Eu vou usar bastante a revista, como é um conteúdo bem simples, creio que vale a pena a gente estudar, né? E olhar em torno dela, e assim a gente vai caminhar junto, tá bom? Então, nesta manhã eu vou estudar apenas os versos 1 e 2 com os amados, até para os outros irmãos também terem o tempo de pegar a revista e tudo mais, né? Então a gente já está preparando a segunda remessa e assim vamos seguindo, tá bom? Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por mais este estudo que o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos na Tua santa presença. Obrigado porque a Tua palavra, como nos ensina, toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E diante disto, ó Deus, que diante desta palavra bendita, nos ajude, ó Pai, a entendê-la, a realmente aplicá-la no nosso coração, e que diante de palavras tão simples como nós veremos hoje, que nós possamos, ó Deus, realmente revestir a nossa vida na Tua presença com essa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com os meus amados irmãos, fica com todos nós e dá-nos a Tua bênção. No nome santo de Jesus que oramos. Amém. Meus amados irmãos, estudar a carta de Filipenses, né, é como diz o próprio título da primeira lição, é nós estudarmos a carta da felicidade, a carta da alegria, porque justamente em meio ao sofrimento, esta carta expressa grande felicidade que o apóstolo Paulo tem no Senhor, até nas circunstâncias adversas da vida, né? Então eu vou ler aqui os parágrafos da introdução e a gente vai colocando os nossos pontos aqui, tá? Então, Filipenses, a carta da felicidade. Iniciamos hoje o estudo da carta aos Filipenses. E uma pergunta precisa ser feita. Por que se deve estudar esta carta? Então, é uma pergunta aí, irmãos, oportuna e importante que o autor deixa, né? É o Dr. Arival que coloca esta pergunta, né? Ele que escreve esta lição. E nós vamos ver, meus irmãos, que em meio a um contexto de tantas tristezas, em meio a um tempo em que as pessoas estão com depressão, estão sofrendo de crise de ansiedade, até pela pandemia, o tempo que nós estamos vivendo, que não é fácil, né? Diante da intensidade das lutas, diante do fogo das provações, nós temos que encontrar alegria, e não nas circunstâncias apenas, mas entender que a nossa alegria está na pessoa do Senhor, em meio a um contexto em que as pessoas estão até tirando a vida, estão tendo as suas vidas ceifadas, muitas vezes em meio à ansiedade e lutas, nós temos que confiar no Senhor e entender que o Senhor é a fonte e a razão da nossa alegria. E que esta carta venha ao encontro do meu e do seu coração para nos fortalecer nisso. Então, a ênfase de Paulo em Filipenses 4, versículo 4 é: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então que Deus possa alegrar o seu coração e que assim
nós possamos fortalecer a nossa vida no Senhor. Olhem mais. William Hendrickson, então ele coloca aqui o autor, apresenta 3 razões. Ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade, ela nos revela um homem que descobriu e experimentou esta felicidade, e ela nos ensina que Jesus é a fonte da felicidade. Né? Então, 3 coisas aqui que Hendrickson fala. Primeira, que ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. É ter Jesus, meus irmãos, é ter Jesus nas circunstâncias. Né? Ela nos revela que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não só falava sobre a felicidade ou sobre a alegria, mas foi um homem que aprendeu a viver com Deus em vários momentos e ocasiões da sua jornada. E assim passou a confiar sempre no Senhor. Não é só falar, meus irmãos, nós temos que ter essa alegria sensorialmente, experiencialmente no nosso coração. O apóstolo Paulo realmente seguiu isso. Então, nos ensina também que Jesus é a fonte da verdadeira felicidade. O pastor Hernandes aqui, ele nos mostra que a alegria do cristão é ultra circunstancial, porque a alegria, ela não está em situações, em ocasiões, mas ela se centraliza na pessoa de Jesus. Então, a felicidade é Cristo, é termos Cristo no nosso coração, não é, irmãos? Então, apesar dos reveses da vida, dos viés difíceis que nós podemos tomar em nossos caminhos, que nós possamos realmente ter Jesus. E ali, ou nele, está a razão e o segredo da verdadeira felicidade. Olhem mais, e aí o pastor Arival coloca o seguinte: eu acrescento mais 2 razões. Ela nos ensina que felicidade é viver no propósito de Deus, mesmo que isso implique em sofrimento. E 5, né, juntando com as 3 do Hendrickson. Ela nos ensina que os sofrimentos dessa vida não podem destruir a felicidade do cristão. Então, irmãos, olhem, algo muito importante na nossa vida é nós vivermos no centro da vontade de Deus. Não é? Muitas vezes nós estamos indo por certos caminhos e Deus nos direciona para outros. Eu vou explicar um pouquinho do porquê disso, mas nós vamos ver que Deus direcionou Paulo para Filipos, para pregar na Macedônia, né, na sua segunda viagem missionária, e diante disso, tudo implicou em sofrimento. Paulo foi preso, mas lá em Atos 16, eles estavam louvando a Deus, até em meio ao sofrimento da prisão. Né? Então isso é muito importante. Mesmo que tudo implique em sofrimento, não há lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, e é isso que o pastor Arival está acrescentando. Nada pode destruir a felicidade do cristão. Então Paulo, irmãos, nessa luta que ele passou, ele aprendeu a enxergar tudo com a ótica de Deus. Até mesmo correndo risco de morte, né? Ele vai falar: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo em meio a situações que poderiam entristecê-lo, ele vai falar: não, eu enxergo um propósito de Deus nisso. E assim ele aprendeu a confiar no Senhor. Né? Então tudo isso é muito importante, tá, irmãos? Então a gente entende em meio a este porquê de estudar justamente isso, né? Em meio a um tempo em que as pessoas estão angustiadas, olhem para o Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então nós encontramos, meus amados irmãos, alegria na pessoa de Jesus, e nenhum sofrimento deve nos tirar dessa alegria, porque Cristo é o centro da nossa felicidade. Então, só contribuindo com esta palavra, o fogo das provações, meus irmãos, realmente mostra o valor da nossa fé, e juntamente com o fogo das provações, que são variadas, mas também para nos alegrar, são passageiras. Deus que nos ressuscitou para uma viva esperança, nele nós somos guardados, Deus vai realmente voltar, Cristo vai voltar, e nós vamos ver realmente essa revelação do amor de Deus preparada para nós no último tempo. Então nós temos que confiar no Senhor e olhar tudo por um prisma da graça de Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei todas as suas lutas, né? Estou aprendendo a conhecer as minhas ovelhas ao longo do tempo. Mas confie no Senhor, coloque a sua confiança nele.
né? Como diz a palavra de Deus no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, irmãos, a ocasião em que Paulo escreveu esta carta, né? A data aqui, possivelmente no ano 61 e 62 depois de Cristo. Olhem lá, segundo parágrafo. Terceiro. Paulo escreveu esta carta quando estava preso em Roma, 61, 62 depois de Cristo. Então, só uma pausa aqui, irmãos, é importante entender que o apóstolo Paulo esteve preso em 3 ocasiões, em Filipos, em Cesareia e Jerusalém, e também depois em Roma, dividido em 2 etapas. O pastor Hernandes coloca assim. Então, só para os irmãos terem uma ideia, na primeira prisão em que Paulo esteve em Roma, era uma prisão domiciliar, onde tinha guarda pretoriana. Paulo poderia receber visitas, né? Ele tinha um livre acesso, né? E assim ele conseguiu até falar de Cristo a esta guarda pretoriana, a ponto de eles falarem com desassombro do amor de Cristo para outras pessoas, né? Então, irmãos, nós vamos ver justamente essa questão. Então, só para os irmãos entenderem, nessa primeira prisão em Roma, nasceram as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E na segunda prisão em Roma, a situação já foi mais feia, irmãos. A ponto de Paulo estar numa cela fria, abandonado, não poder receber visitas, e poucos estavam com ele ali, né? Então, era uma situação bem calamitosa. Mas Paulo entendeu que, naquele momento, ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então, só para os amados terem essa ideia. Vamos seguir, irmãos, com 3 propósitos. Agradecer a oferta enviada pelos filipenses por intermédio de Epafrodito, né? Essa lição está no capítulo 4, versos 10 e 11. E apesar, irmãos, de ser uma igreja que estava em lutas, era uma igreja que tinha o coração na obra, o coração no próximo, voltado para o próximo, né? Então, um dos propósitos é isso, gratidão do apóstolo, porque em meio a muitas lutas, os filipenses ainda estavam ajudando e dando certo sustento ao apóstolo Paulo. Segundo, prover orientação espiritual e encorajamento para os leitores que enfrentavam tribulações, né? Então, para que o povo confiasse em Deus em meio às lutas, né? Só fazendo um acréscimo aqui, um adendo, além de Paulo encorajar, ele estava ensinando o povo a não cair no ensino dos judaizantes, né? Daqueles que queriam voltar aos velhos rudimentos do Antigo Testamento e assim tirar a confiança completa de Jesus Cristo. Paulo vai falar que esses homens eram inimigos da cruz, realmente não estavam em sintonia, a ponto de Paulo falar, sejam meus imitadores, como eu também tenho sido de Cristo. Então, irmãos, é uma carta para encorajar, mas para ensinar, para fortalecê-los e realmente mostrar a importância de Cristo em suas vidas, né? Deus vai completar a obra. Cristo é o nosso maior exemplo e Cristo também vai voltar, sempre nos orientando a nos firmarmos em Cristo, o nosso Salvador. E o terceiro propósito, irmãos, convocar os irmãos a lutar pela unidade da igreja. Então, havia, irmãos, vanglória, partidarismo, algumas coisas importantes que Paulo precisava corrigir. E o povo precisava dessa unidade, dessa união, para completar a alegria de Paulo, porque tinha muitas coisas boas a igreja, né? Então, diante disso, o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, que vocês pensem concordemente, que haja unidade, união na igreja, e que nós possamos ter o exemplo de Cristo em meio a tudo isso, né? Então, que nós possamos realmente fortalecer a nossa vida e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, através da unidade, como Paulo vai colocar na carta, não é? E por fim, nessa introdução, irmãos, do início ao fim, a carta está saturada de alegria. As palavras alegria e regozijo aparecem 16 vezes, né? Então, aqui estão as referências. E sem dúvida, Paulo queria que os seus leitores fossem impactados com a alegria. Irmãos, isso é importante. Alguma coisa tem tirado a sua alegria? Alguma coisa tem te deixado triste, cabisbaixo, às vezes até distante da presença de Deus? Olhe para o Senhor, confie nele.
eu creio que nós vamos passar por certas situações na nossa vida, mas tudo que Deus permite que nós passemos nunca é para nos fazer cair, mas para nos lapidar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Paulo vai falar: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está sendo construído, trabalhado por Deus. Deixe Deus agir no fogo das provações. Né? E como diz Tiago na sua carta, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz em vós perseverança. Ora, essa perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, a luta nos ensina a não ficar depressivos quando temos o Senhor, mas ela vai nos ensinar a ter alegria, porque a gente entende que a alegria, ela não está no conforto, ela não está na saúde, mas você pode tirar do sofrimento a alegria que vem do Senhor, da pessoa de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o Senhor Jesus, como nosso supremo pastor, irmãos, com certeza ele nos está dando forças e nos guiando. E é por isso que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Olhem quantas vezes aparece a palavra alegria e regozijo. E que tudo isso, meus irmãos, possa fazer parte não só daquele tempo, mas que isso também possa estar enraizado no meu e no seu coração. Tá bom? Então, essa é a primeira parte. A gente viu aí um pouco sobre o porquê de estudar a carta, a ocasião, o propósito, né? E agora a gente vai ver situações, irmãos, típicas de carta, né? Típicas das cartas. Quem escreveu, os destinatários, como é essa saudação, e depois a gente vai ver o recheio do bolo, né? Como ela se desenvolve e o que Paulo vai dizer, tá bom? Então, eu vou caminhar nessa primeira parte, a gente vai ler os versículos e assim tratarmos juntos a palavra de Deus. Capítulo 1, irmãos, versos 1 e 2. Diz assim a palavra: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ler aqui o que diz a revista, né? Primeiro, o remetente da carta. Quem está escrevendo a carta? Paulo, servo de Jesus Cristo. Com a palavra servo, doulos, Paulo quer dizer três coisas. Primeira, que ele é uma propriedade exclusiva de Jesus. Segunda, que ele deve a Cristo obediência absoluta. E terceira, que servo de Deus é o título mais importante que um homem pode receber. Né? Então aqui tem as referências: Josué, capítulo 1, verso 2, Salmo 78, verso 70. Então, irmãos, o apóstolo Paulo e Timóteo, como servos de Deus, né? Embora seja uma palavra tão simples, ela denota o quanto Paulo realmente amava o Senhor, o quanto ele se sentia alegre por servir e honrar a Cristo. E embora ele tivesse o título de apóstolo, ele vai em muitas ocasiões falar: eu estou aqui para servir, eu sou servo. Né? E essa palavra servo está presente na vida de muitas pessoas. Eu gosto de olhar a vida de Tiago, né? Porque retrata de um modo muito interessante toda a trajetória dele da graça de Deus. Né? Então Tiago também fala assim: Tiago, servo de Jesus Cristo. Então Tiago, ele de incrédulo, porque ele era irmão do Senhor Jesus e a princípio não cria. João vai nos mostrar isso. Depois vai nos mostrar que ele depois se tornou um líder em Jerusalém. E a gente vai ver que depois de um líder, ele se coloca nessa condição. Então tem uma trajetória muito interessante. De incrédulo a crente. De crente a líder. De líder a servo. Né? Então é o maior título, irmãos, que alguém pode receber na vida. E aí, irmãos, a gente vê bem essa questão que Paulo desenvolve, né? Eles são servos, estão dispostos a servir, e nisso nós vemos o teor, né, dos remetentes e como eles se apresentam. Eu não estou aqui para ser servido. Embora Deus me tenha dado tantos privilégios,
eu sou servo. É o que o apóstolo Paulo realmente, de fato, coloca para os filipenses. Os destinatários, irmãos, vamos ler a revista. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo se dirige a todos. Ele ora por todos, ama todos, tem saudade de todos, espera continuar com todos e saúda a todos. Os santos são aqueles que estão unidos a Cristo, inclusive aqueles que lideram a igreja, bispos, presbíteros e diáconos. Santos são aqueles que foram separados por Deus para o glorificar. Esses santos residiam em Filipos. Só fazendo uma pausa aqui, irmãos. É interessante que Paulo se apresenta como servo, mas também mostra que a igreja de Filipos, com os erros que tinha, aos olhos de Deus ela era vista como santa. Né? Então é importante e interessante a gente destacar aqui que santo não é aquela pessoa canonizada que fez muitos bens aqui nesta vida, nessa terra, e que um dia, pelas boas obras que fez, ela merece ser santificada, né? Ou considerada santa pelos homens aqui. Mas nós entendemos, meus irmãos, que uma pessoa santa é aquela que é salva e remida pelo sangue do Senhor Jesus, que foi justificada, declarada justa em Jesus Cristo. E Deus nos olha não como pecadores que estão indo rumo ao inferno, mas pessoas que foram santificadas, santas, separadas por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos santos. Embora sejamos pecadores, meus irmãos, pela graça nós somos separados e olhados por Deus como pessoas salvas, remidas, santas, separadas. Né? Então tudo isso é muito importante, o apóstolo Paulo coloca, reverendo Arival também destaca aqui, né? Então vale a pena a gente entender este ponto. E Paulo faz menção da liderança da igreja. A gente entende, meus irmãos, que termos os nossos presbíteros, pastores, diáconos, tudo isso é muito importante. Oremos por eles, e também nutramos carinho por eles. Tudo isso é muito válido, irmãos. E eu creio que na vida da igreja, ainda mais da presbiteriana, Deus levantou homens segundo o coração de Deus, para que possamos de fato viver e caminhar na presença do Senhor e guiar as ovelhas de Cristo, servindo o Supremo Pastor, que é Jesus. Né? Então Paulo deixa a saudação a toda a igreja, mas também a liderança ali em particular. Né? E aí, irmãos, é interessante que agora o pastor Arival vai colocar como ela foi fundada, né? Então, a fundação, isso é muito importante a gente destacar também. Então, Paulo, o pastor aqui sai do remetente, destinatário, mas ele faz um breve comentário sobre como a igreja foi fundada e como ela nasceu no coração de Deus. A igreja dali foi plantada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, Atos 16. Então, irmãos, é muito importante no desenvolvimento da carta a gente ter uma ideia de como funciona Atos 16, tá? Então leia. Tudo começou com a conversão de 3 pessoas: Lídia, asiática e comerciante, uma jovem grega e escrava e um carcereiro romano e funcionário público. Era uma igreja que reunia todos os segmentos da sociedade. Então deixe-me só explicar um pouquinho aqui, irmãos. Se nós olharmos Atos capítulo 16, meus irmãos, nós vamos ver o seguinte, que Paulo tinha o interesse profundo de ir para a Ásia, de pregar o evangelho ali na Ásia, mas o Espírito Santo o impeliu. Paulo teve uma visão em Troade para que ele fosse até a Macedônia e passou por Filipos ali, onde ele também fez um grande trabalho. Atenas, nós vamos ver esta bênção, né, acontecendo ali em Atos 16 e 17. Então nós vemos, meus amados, que o Espírito Santo foi quem guiou a agenda do apóstolo Paulo, quem dirigiu a vida dele. É por isso que a gente entende que o apóstolo Paulo, mesmo em meio ao sofrimento, ele estava no centro da vontade do Senhor. Né? E ali em Filipos ele pregou o evangelho a 3 pessoas em particular, de muita importância, e que realmente a igreja passou a crescer a partir dessas 3 primeiras
conversões. Primeira, irmãos, de Lídia, uma mulher piedosa, vendedora de púrpura, ela tem uma nacionalidade aqui judia, né, como coloca, perdão, asiática e comerciante, né? Nós vamos ver que ela era temente a Deus e Deus é quem abre o coração para ouvir a mensagem. Irmãos, que nós possamos olhar a salvação não como algo que inicia em nós, mas que sempre começou no coração de Deus. Às vezes há pessoas que são tementes a Deus, mas se Deus não abrir o coração, tudo não passa de proselitismo, né? ou de uma religiosidade vazia. Então nós precisamos, além de temer o Senhor, irmãos, que Deus prepare o cenário para que nós creiamos na palavra, para que realmente nós possamos fortalecer o nosso coração em Cristo. E aí a gente vê, irmãos, que o Evangelho, relatando essas três pessoas aí, eu vou colocar o quadro, atinge diversas nacionalidades, diferenças religiosas, classes sociais, né? E assim mostrando o quanto o Evangelho é belo para nós, para a glória de Deus, né? Então Lídia era uma vendedora de púrpura, tinha o seu comércio, né? Então poderia tudo estar indo muito bem. A gente vê a mulher possessa, uma jovem possessa, que é totalmente o oposto, irmãos, que além de estar nas mãos do inimigo, ela era fonte de lucro para as pessoas, e essa foi a razão pela qual o apóstolo Paulo e Silas foram presos, né? E nós vemos ali que até numa situação de sofrimento, eles indo para a prisão, louvando a Deus, houve um grande terremoto, houve a conversão de um carcereiro romano, e ali, irmãos, houve salvação não só para a vida dele, mas para a sua casa também. E nisso houve um crescimento na igreja, e a gente vê, irmãos, como é o agir de Deus, né? Então a gente vê que na igreja nem todo mundo é igualzinho, e Deus vai usando tudo como ponte para fortalecer, para realmente alcançar a vida de outras pessoas, né? E é interessante que o alvo foi Filipos. Então, o pastor Hernandes vai dizer, irmãos, que Filipos era a ponte para atingir tanto a Ásia, que o apóstolo Paulo queria, quanto a Europa, né? Então foi de vital importância o Espírito Santo ter guiado o apóstolo para aquele lugar, para aquela cidade, né? E tudo isso tem realmente uma visão ampla do Senhor Deus para a vida do apóstolo, mas também para a vida das pessoas. Segundo Paulo, só um continente poderia ser alcançado. Talvez nenhum, porque se fosse fora da vontade de Deus, né? Mas com Deus, 2 continentes, irmãos, foram alcançados, as portas do Evangelho foram abertas, e com certeza houve grande bênção com Paulo indo até Filipos, né? Então, irmãos, só fazendo uma pausa aqui para recapitular: remetente, destinatário e também a formação da igreja. E por fim, a saudação que o apóstolo Paulo vai nos deixar. Então vamos ver o que diz o pastor Arival aqui, irmãos. A bênção. Graça e paz, Caris e Irene, resumem os efeitos da obra salvadora de Jesus Cristo. É por meio dele que temos acesso à graça e à paz de Deus. Esta era a saudação mais utilizada por Paulo. A fonte da graça e da paz é Deus, Pai, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, graça e paz muitas vezes caiu em desuso e às vezes não tem uma conotação de tanto valor, porque as pessoas às vezes usam como um jargão hoje, como se fosse oi, tudo bem, e às vezes não vem do coração essa saudação de fato, né? Então, irmãos, graça significa favor imerecido, e tudo que nós temos e somos é pela graça de Deus, né? Hoje nós estamos nas mãos de Cristo, nós não estamos nas mãos de circunstâncias, e é por isso que vale a pena, meus amados, realmente entender: olha, eu estou aqui por Jesus, é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele quem me fortalece. E que nós sempre, meus irmãos, possamos olhar a nossa vida pelo prisma da graça
eu sou salvo, eu sou um cristão, eu sou um eleito de Deus, eu sou um remido pelo sangue do Senhor. Não foi prata ou ouro que me comprou para me dar a vida eterna, mas foi o sangue imaculado de Jesus Cristo. É essa graça que deve fortalecer a nossa vida. Irmãos, quando tiramos os olhos de Jesus, a nossa vida perde o brilho, não tem sabor, mas que nós possamos olhar realmente para Jesus Cristo e entender que a nossa salvação vem do nosso Deus. E paz, meus irmãos, né? É interessante que a paz, ela pode vir com muitas guerras, viu? Essa paz que vem de Deus. Mas é para mostrar que essa paz não é ausência de guerra. Às vezes tem gente que está tudo em paz, mas está perturbada. Tem de tudo, mas não tem o essencial que é Cristo. E isso está errado, irmãos. E nós vemos justamente aqui o apóstolo Paulo destacar essa questão. Paz é uma reconciliação com Deus. Antes havia um muro de separação entre mim e o Senhor, entre nós e o nosso Deus. Nada, meus irmãos, que nós pudéssemos fazer poderia mudar essa condição. É por isso que Deus amou ao mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E obtivemos, por essa graça, igualmente acesso, como diz o verso 2 do capítulo 5 de Romanos, né? E aí, irmãos, olhem, graça real, não mais castigo. Nós estamos na presença do Senhor. Vestes reais, não triste nudez. Cristo enriquece de uma vez. Então, nós estamos com essa paz. Deus é quem cria essa paz por meio de Jesus. E se nós temos isso, meus irmãos, não deixe nada demover a sua vida da presença do Senhor. Se alegre em Deus. Não deixe o fogo das provações serem maiores do que ser maior, né? O fogo das provações ser maior do que o próprio Senhor Jesus. Com certeza Deus é maior do que qualquer gigante que pode assolar o nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo começa com essa saudação. Graça e paz da parte de Deus por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então, são bênçãos que vêm da palavra, irmãos, e que nós outros, como nos diz a palavra, a igreja, sintamos essa bênção e o cuidado especial do Senhor na nossa vida. Então, foi isso, irmãos. De certa forma, nós já vimos o porquê de estudar a carta, a ocasião em que a carta foi escrita, o propósito dela, né? Vimos o remetente, vimos os destinatários, vimos também a fundação da igreja, vimos a saudação. Quantas coisas numa lição inicial. Eu creio que tem muitas coisas a mais, melhores, maiores por vir. Eu espero que Deus abençoe grandemente a minha e a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Caso você tenha alguma dúvida, como eu disse no começo, você pode ficar à vontade e pode mandar a mensagem tanto pelo YouTube quanto pelo grupo da Escola Dominical da Igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai Santo, obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, como é bom estudarmos ela, como ela nos enriquece, ó Deus, e que realmente, ó Deus, aqueles irmãos que estão passando por lutas, que eles possam encontrar alegria nas circunstâncias pela pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Fica com cada um de nós, nos fortalece, que tenhamos um domingo abençoado na Tua presença e muito obrigado por todas as bênçãos. Te agradecemos pela maior delas, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E no nome dele que oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Ótimo domingo na presença de Jesus. Amém.